Queridos, vamos começar então. Bênção sobremaneira estar aqui com vocês. Tivemos um probleminha aqui no início, mas podemos começar nesse tema que é um tema maravilhoso, que é o tema da grande comissão e do grande mandamento. E é lógico que nós estamos aí dentro de um contexto. Hoje é a nossa terceira aula, e essa aula ela pressupõe que as duas primeiras já te orientaram a perceber que a grande comissão é uma responsabilidade da igreja, do corpo, da família. E essa mensagem ela é tão importante em tempos de muito individualismo, de muitas iniciativas independentes, e que depois, lá no campo missionário, acabam desaguando em experiências ruins, em situações complicadas, de isolamento, de solidão do missionário. Mas eu quero chamar você aqui à responsabilidade, a mim e a você, nós como Igreja do Senhor Jesus, a assumirmos a grande comissão como algo que é da igreja. Todos nós precisamos estar envolvidos na grande comissão. O grande mandamento é a ordem de Deus em amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Este é o resumo da lei. Então, a lei, ela nos condena. Então, é impossível que a gente, tentando até mesmo realizar essa lei, agrade a Deus, a não ser em Cristo Jesus. Então, veja só, que os dois mandamentos, a grande comissão e o grande mandamento, eles são separados, mas o cristão regenerado é responsabilidade dele andar de mãos dadas, cumprir ambos. E, na verdade, queridos, somente a igreja, somente eu e você podemos cumprir o grande mandamento, porque só é possível cumpri-lo em Cristo. Fora de Cristo, a lei mata. A lei, mesmo a lei do amor, nos condena. Então, somente em Cristo Jesus podemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Como o grande mandamento tem a sua instituição na imagem de Deus, posta em cada criatura, em cada ser humano criado por ele, é uma responsabilidade de todos os seres humanos. A grande comissão, uma responsabilidade da igreja. Na próxima aula, nós vamos começar a fechar esses pontos e trazer essa realidade maravilhosa para mim e para você. Mas hoje, de uma maneira muito especial, eu quero já começar a ressaltar algo importantíssimo dentro deste ambiente da grande comissão, que é uma responsabilidade de todos nós. A grande comissão, ela não prevê apenas, já que é uma responsabilidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, e na igreja nós temos presbíteros, mas temos diáconos também. Então, tudo aquilo que na próxima aula eu vou trabalhar em detalhes, eu quero já apresentar agora para vocês uma perspectiva a partir de João Calvino, uma perspectiva a partir da Reforma Protestante, mostrando que nem o Michael Orton ou qualquer uma outra pessoa que eu cite aqui está trazendo algo de novo. Na verdade, a diaconia da igreja ela tem um papel importantíssimo na grande comissão, já que a grande comissão é responsabilidade da igreja, é responsabilidade do corpo, da família de Cristo, presbiterato e diaconia estão juntos na grande comissão. Eu vou começar a falar disso hoje, e aí, no nosso próximo encontro, no próximo domingo, a gente fecha essas ideias, amarra essas ideias de uma maneira importantíssima para mim e para você entendermos realmente o que de fato é igreja, o que de fato é o papel da grande comissão e do grande mandamento. Vamos caminhar juntos, queridos? Eu quero agora compartilhar com você a minha tela para nós darmos início
a nossa aula de hoje. Estou aí compartilhando aqui a tela com vocês. Lembrando que estamos nesse tema geral, a grande comissão e o grande mandamento. Hoje eu quero falar sobre o legado de Calvino para a ação social da igreja. Estou trazendo aqui uma série, um resumo, na verdade, de aulas dadas tanto pelo reverendo Augusto Nicodemos, quanto pelo reverendo Francisco Leonardo, para que nós possamos ter esses lembram disso, né? Lembram das aulas na escola? A economia era feudal, embora em transição. E, amados, muitos refugiados, imigrantes, por causa das perseguições religiosas. Das aulas na escola. Eu quero chamar a sua atenção era feudal, que embora em esses imigrantes, esses refugiados, e, amados, estavam sendo perseguidos imigrantes, no contexto por causa cristão, eram imigrantes, refugiados, perseguidos por causa da sua fé em Cristo. Esses refugiados e viram em Genebra, viram na igreja de Genebra, na pessoa de Calvino, o lugar onde eles teriam refúgio, onde eles seriam abraçados, cuidados, viram em Genebra, porque eles haviam sido perseguidos na igreja por causa da sua fé em Cristo. Este contexto é muito importante de você guardar no seu coração. Mas, de qualquer maneira, é um tempo com muita turbulência, não é mesmo? E nós pensamos no nosso tempo de hoje, em que há tantas realidades na nossa sociedade complicadas, e trazendo agora para aquilo que eu vou ressaltar no próximo domingo, mas lembrando a você que nós hoje também temos muitos refugiados, muitos imigrantes, irmãos nossos em Cristo Jesus, que têm sido perseguidos. E a minha pergunta agora é: esses irmãos perseguidos, seja na China, seja na Venezuela, essas igrejas que, por causa da sua fé em Cristo, têm sido perseguidas, massacradas. Nós temos visto irmãos perdendo trabalho, perdendo a sua casa, perdendo o seu status, a sua segurança, famílias sendo divididas, irmãos nossos em Cristo Jesus. Essas pessoas têm encontrado na minha igreja, na sua igreja, um lugar de refúgio? Eu acredito que essa experiência de Calvino em Genebra, a primeira coisa que ela precisa hoje colocar diante de mim e de você é essa pergunta: se os nossos irmãos na China, se os nossos irmãos na Coreia do Norte, se os nossos irmãos perseguidos em tantos outros lugares têm encontrado na nossa igreja um lugar de refúgio. Somos a Genebra para os nossos irmãos de hoje? Somos uma igreja acolhedora, uma igreja que adota outras igrejas em dificuldade, seja dificuldade política, seja dificuldade econômica. Nós temos igrejas presbiterianas de fé reformada sendo plantadas na África, na Ásia, sendo plantadas nos povos indígenas no Brasil. A minha pergunta é: essas igrejas, no meio das suas dificuldades, elas têm encontrado nas nossas igrejas a igreja de Genebra? Eu quero que isso fique no seu coração, querido, porque este é o grande desafio que o Michael Horton vai
compartilhar conosco, e vemos que, na verdade, essa já era a preocupação de Calvino já no seu tempo. Augusto Nicodemos, ele então fala que a ação social de Calvino foi fruto da sua teologia bíblica e reformada. E isso é muito importante. Queridos, não é o meio social, não é a necessidade social que vai comandar ou que vai direcionar para onde a igreja vai. Na verdade, tudo isso que nós estamos conversando brota da palavra de Deus, brota da Bíblia. Qualquer coisa que façamos, devemos fazer segundo aquela que é a nossa única regra de fé e prática, ou não. Ou nós temos práticas fora ou contrárias à palavra de Deus. Nem a nossa ação social deve ser feita fora da autoridade bíblica. Queridos, naquele tempo, as 3 premissas de Calvino. Quais são as 3 premissas às quais Calvino se abraçou, percebeu e que motivaram ele à ação social, a tornar a Igreja de Genebra aquela experiência que aconteceu? Primeiro, as causas da pobreza, perversão e opressão da sociedade estão no coração do homem. O pecado não é estrutural, não é sistêmico. Se você não resolver o pecado no coração do homem, qualquer coisa que eu e você façamos é uma mera maquiagem, é uma mera postergação, uma deixar para amanhã, disfarçando de que foi resolvida uma situação emergencial, muitas vezes, mas que de fato não está resolvendo a grande tragédia do coração do homem. Calvino entendeu isso. O senhorio de Cristo se dá em todas as esferas humanas, em todo o universo. E aqui nós ouvimos ecos de Abraham Kuyper, que dizia que nenhum centímetro sequer da criação estava fora do domínio do Senhor Jesus Cristo. Calvino entendeu isso muito bem. A redenção de todas as coisas começa pela igreja. A igreja é uma antessala do céu. Aquilo que nós queremos que os homens experimentem, nós precisamos gerar dentro das nossas igrejas. A justa distribuição. E, queridos, agora nós chegamos no ponto que eu quero começar hoje e encerrar no próximo domingo, que é o resgate do papel da diaconia. A diaconia, biblicamente falando, e Calvino entendeu muito bem isso, Michael Horton também está resgatando isso, é um trabalho de profunda dignidade na grande comissão. E muitas vezes nós não temos essa perspectiva, e eu quero mostrar isso a partir deste domingo para o próximo, o resgate da diaconia. Este texto que eu estou aqui passando para vocês é o texto de 2 Pedro, capítulo 3, 13, em que nós vemos, então, que a justiça, ela plena, verdadeira, será instaurada. Não por meio de uma revolução, não por meio de um reino que nós traremos a força para a terra, mas através da pregação do Evangelho, por meio do exercício da grande comissão, mas essa justiça virá plenamente nos novos céus e na nova terra. Calvino compreendeu isso e andava debaixo desse escopo que eu e você precisamos também. Os 3 ministérios da igreja para Calvino, para entendermos como que Calvino via a igreja: um ministério didático, ensinar como o cristão deve viver na sociedade. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, e vocês lembram que essa é a ideia que nós temos trazido nos últimos 2 domingos, porque é isso que está também lá naquele livro A Grande Comissão, do Michael Horton,
é que a igreja é o lugar onde eu e você somos instrumentalizados para, de segunda a sábado, vivermos inseridos na sociedade. Nós aqui aprendemos como exercer o grande mandamento durante a semana. Queridos, eu e você temos esse chamado. Mas Calvino percebia a igreja também no seu ministério político, orar e advertir as autoridades. Jeremias 29, 7. Eu sei que hoje não posso pedir para vocês lerem, né, nem os slides, nem os textos, mas Jeremias 29, 7, eu quero ler aqui com vocês. Se possível, você também abrirá aí a sua Bíblia. Jeremias, capítulo 29, verso 7, diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. O ministério político da igreja na cidade é orar e advertir as autoridades. Eles lembram, nós estamos dentro do ambiente da grande comissão, nós estamos dentro do ambiente de corpo, família, igreja, deste coletivo. Cabe a nós, como igreja, orarmos e advertirmos as autoridades. Porque se a cidade tem paz, nós teremos paz para cumprirmos a grande comissão. 1 Timóteo, vamos lá? Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Quero ler aqui para você, 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Veja o ministério político. Nós, como igreja, corpo, família, coletivo, precisamos nos reunir para orar e advertir as nossas autoridades. E o terceiro ministério da igreja para Calvino, o ministério social, mas a partir do diaconato. É um resgate que Calvino faz. Calvino resgatou e fortaleceu a diaconia bíblica. Muitas igrejas hoje ainda têm uma noção muito limitada, muito pequena, da grandeza do ministério diaconal. E lembre, eu estou falando da diaconia dentro do contexto da grande comissão. A diaconia tem um importante papel na grande comissão. Através da diaconia, Calvino investiu no Hospital Geral de Genebra, instituiu a escola primária obrigatória. Os refugiados que vieram para Genebra, Calvino colocou eles para se profissionalizarem, para terem cursos. Tudo isso como uma ação por meio da diaconia. Mas olha só que interessante também o que Calvino fez. Expulsou os vagabundos. As pessoas vinham a Genebra, mas aquelas pessoas que realmente não queriam uma mudança de vida, não queriam aproveitar as oportunidades, na verdade, aquelas pessoas que eram arruaceiros, bagunceiros, que eram os que não queriam aproveitar e atrapalhavam a vida social em Genebra, causando roubo, assassinato, furtos, corrupção. Calvino pegou essas pessoas e os expulsou por meio do diaconato, por meio da parceria com a igreja, era uma ação da igreja, mas deu oportunidades de todos aqueles que queriam ser profissionalizados. Intercedeu junto ao governo pelos pobres.
defendeu, cobrou do governo a ajuda, o auxílio aos pobres. Queridos, nós estamos falando de ação social. Exigiu punição para os corruptos. Veja a mentalidade de Calvino. Veja a perspectiva de Calvino. Eram irmãos cristãos que estavam fugindo e se esconderam em Genebra. E Genebra foi uma igreja que os adotou, que os recebeu, que deu todas as condições para que eles pudessem começar uma nova vida em Cristo Jesus, debaixo desta nova fé que, por causa dela, eles foram perseguidos. Queridos, qual que é o ideal calvinista? Uma igreja politicamente livre. Nós vamos aprofundar isso no próximo domingo. Mas é muito importante que essas questões já estejam sendo apresentadas ao seu coração. Uma igreja inteiramente dependente da palavra de Deus. E em um Estado que lhe respeite e lhe favoreça o ministério. Veja a visão de João Calvino. Olhe para nós hoje. Veja os grandes desafios de como igreja, tanto no presbiterato, como no diaconato, como eu e você, no coletivo, a família do Senhor Jesus Cristo, a Igreja Presbiteriana Nacional, o corpo. Olha a responsabilidade que nós temos para a nossa geração. Os desafios são enormes, mas a grande comissão não é uma ordenança individual. Ela não é um avanço solitário, não é um chamado individual onde eu saio sozinho e Deus vai arranjar um jeito de realizar os meus próprios sonhos e planos. A grande comissão não é isso. A grande comissão, ela é realizada pela igreja. Ela é instrumentalizada pela igreja. Ela é direcionada a partir da igreja. São missionários que saem, eu e você, para cumprirmos a grande comissão como igreja, em projetos da igreja, como um coletivo, presbíteros e diáconos, cada um de nós, sacerdotes conquistados por Cristo na cruz do Calvário. E então, cumpriremos a grande comissão. Veja que toda essa palavra, desde o primeiro domingo que nós estamos juntos, tem trazido essa realidade tão cara a nós hoje, da grande comissão como algo, não de um grupo dentro da igreja, não de um grupo, uma elite, alguns poucos chamados, iluminados, como se tivéssemos duas categorias de crentes dentro da igreja. Não. A grande comissão é uma responsabilidade do corpo de Cristo. Queridos, o meu desafio hoje, o seu desafio hoje, é começarmos a olhar para a grande comissão assim. Porque há povos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nunca ouviram falar no nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus tem uma responsabilidade. Queridos, a visão de Calvino diante da igreja, diante do presbiterato, diante do diaconato, diante da grande comissão como um corpo, foi tão maravilhosa. O resgate que ele fez foi tão importante na sua época que nós, no Brasil, recebemos as suas bênçãos. Os franceses vieram ao Brasil, eles estavam aqui no Brasil. Nós conhecemos e relembramos das nossas aulas de história, né? Daquilo que ficou conhecido como a França Antártica. Queridos, havia uma população aqui no Brasil, logo ali no início, 55 anos depois do descobrimento do Brasil, ali no nascedouro do nosso país, esses franceses que estavam aqui, em determinado momento, escreveram para João Calvino, pedindo missionários
para que fossem plantadas igrejas que cuidassem deles, mas não apenas isso. Aqui no Brasil existiam povos indígenas, principalmente os tupinambás, ali no litoral do Rio de Janeiro. E eles então pediram missionários para abraçarem essa causa. E Calvino, a Igreja de Genebra, imbuída da grande comissão, enviou esses missionários. Meus amados, que história é a nossa história. E eles vieram, 2 pastores, junto com outros missionários, ao Brasil, com a missão de organizar uma igreja reformada entre os franceses e evangelizar os indígenas. 1555. Meus queridos, os calvinistas deixaram Genebra no dia 16 de setembro de 1556 e embarcaram no porto na Normandia em 19 de novembro. E hoje nós temos ali como testemunho, no Rio de Janeiro, na catedral lá presbiteriana, uma escultura, né? Um memorial para lembrarmos desta história, que não é uma história deles, queridos, mas é a minha e a sua história. Nós somos frutos desse investimento, nós somos frutos da visão da Igreja de Genebra. A Igreja calvinista mandou missionários ao Brasil para trabalhar com franceses e com povos indígenas. Queridos, mas em determinado momento houve oposição no Brasil. Os jesuítas se levantaram, pressionaram, expulsaram esses missionários que vieram ao Brasil, ali no final de 1557. Os missionários que tinham vindo realizaram um trabalho de evangelização dos índios tupinambás por 2 meses. A ferrenha oposição de quem exatamente tinha chamado eles ao Brasil, agora pressionado pelas autoridades católicas, obrigou esses missionários a retornarem para a Europa em 1558. Mas, no meio do caminho, um problema no barco, na embarcação, começa a colocar água e o barco não chegaria jamais à Europa com aquele tanto de gente. Um barco teria que voltar, então, retornar ao Brasil. E mesmo sob pena de morte, esses missionários retornaram, deixando que aquela embarcação com outros chegasse à Europa com segurança. Eles voltaram e foram bem recebidos, mas a história fala de um Judas que os acusou de serem traidores e os submeteu a uma série de perguntas teológicas. Queridos, é a nossa história, estamos em solo brasileiro, estamos conhecendo algo que deve ser caro ao meu e ao seu coração. Pessoas aqui foram presas, apanharam. E eles, então, passaram por uma série de perguntas que tinham como objetivo condená-los. E eles foram ousados nas suas respostas. E eles preparam, então, um documento que ficou conhecido na história como a Confissão de Fé da Baía de Guanabara. Queridos, a primeira confissão de fé escrita nas Américas, uma confissão de fé escrita antes da Confissão de Fé de Westminster. Meus amados, meus queridos, que maravilha, fruto da grande comissão. Estes homens defenderam a fé. Esses homens, mesmo diante da possibilidade de serem condenados à morte, não voltaram atrás, defenderam a sua fé, documentaram, escreveram, defenderam cada ponto teológico, responderam aquelas perguntas. Mas por causa daquele documento, da Confissão de Fé de Guanabara, eles foram estrangulados e atirados às águas da Baía de Guanabara, no dia 9 de fevereiro de 1558. Esta é a minha história. Esta é a sua história. A nossa história começa no Brasil, debaixo de sangue mártir que foi derramado. Queridos, eu quero lembrar para você que isso ainda aconteceu antes
da tão famosa e estudada nas escolas noite, o massacre da noite de São Bartolomeu, onde também católicos organizaram uma cilada, uma armadilha para os protestantes que pensaram que haveria um acordo, que haveria um concílio de paz, e no meio da madrugada, de repente, por todo o território aonde havia um protestante, foi assassinado. Essa noite trágica que aconteceu lá na Europa, em 1572, foi conhecida como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Mas antes deste massacre, nós tivemos no Brasil o martírio dos missionários calvinistas que vieram para pregar o Evangelho, para plantar igrejas no Brasil, para evangelizar povos indígenas. Quais as características desta confissão de fé da Baía de Guanabara? Ela foi escrita em latim, lembra? Haviam padres pressionando. Eram os jesuítas que estavam aqui e pressionaram para que isso acontecesse. Eles escreveram em latim exatamente a língua que era a língua dos documentos oficiais eclesiásticos da época. Eles fizeram inúmeras referências no texto à Bíblia. Não era um texto, uma defesa da fé filosófica, antropocêntrica, mas sustentada em passagens da Bíblia e citando vários pais da igreja. Nós não estamos trazendo uma nova fé, mas a fé que sempre foi a fé evangélica, sempre foi a fé bíblica, a fé de Agostinho, de Tertuliano, de Ambrósio, de Cipriano. E cada frase do documento, esses missionários começavam escrevendo: cremos. Fizeram uma exposição de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Fizeram uma defesa, uma apresentação da doutrina da Santíssima Trindade. Falaram da natureza divina e da natureza humana, da natureza divina e humana de Jesus. Falaram sobre a Santa Ceia e o batismo. Trataram do problema do livre-arbítrio, meus queridos. Falaram sobre o perdão dos pecados e a imposição de mãos. Trataram sobre divórcio, casamento e castidade. Queridos, esses homens estavam a um passo de serem condenados à morte e defenderam a sua fé, mostrando que, na verdade, ela é bíblica, evangélica. Fizeram refutação nesse documento à intercessão dos santos e à oração pelos mortos. Eles citaram e mostraram que estavam ali coadunando, concordando com o credo niceno e o concílio de Nicéia. Não estavam trazendo nada de novo, meus amados. Queridos, eles foram mortos. Esta é a grande comissão. O evangelho no Brasil começa com este sangue derramado. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Meu querido, nesta manhã de domingo, eu quero te fazer uma pergunta. O que você fará diante desta nuvem de testemunho? Eis a grande comissão. Nós hoje estamos aqui porque homens saíram da sua segurança, da sua comodidade. Uma igreja os enviou para cá, para começar a semeadura do evangelho no Brasil. E eles foram tragicamente martirizados. E eu e você estamos fazendo o quê?
eu e você, como igreja, estamos ou não envolvidos na grande comissão? Porque essa não é a responsabilidade do pastor, do diácono, do presbítero, do missionário, mas é nossa como corpo. Ide por todo mundo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando, ensinando. Queridos, essa é uma responsabilidade da igreja, minha e sua, como corpo. E neste domingo, então, eu gostaria de encerrar esta nossa aula lendo um texto para vocês, lembrando de algo maravilhoso, porque esta história que nós acabamos de ver nesses slides de hoje, na verdade, você vai lembrar que logo após, alguns anos depois, vai acontecer a União das Coroas, né, da Península Ibérica. E isso vai favorecer que os holandeses venham, então, ao Brasil. Será a segunda investida do Evangelho no Brasil. Esses holandeses vieram e eles marcaram a história do Brasil. Esses protestantes que vieram durante a União das Coroas, vieram ao Brasil esses holandeses e eles plantaram igrejas, criaram inclusive presbitérios no norte do Brasil e evangelizaram povos indígenas. Meus amados, a nossa história, a história do Brasil, passa pela grande comissão. E essa história só vai se encerrar quando Jesus voltar. Cabe a mim e a você continuarmos essa história. Mas eu quero encerrar esta aula de hoje, então, falando que quando os holandeses chegaram ao Brasil, eles evangelizaram povos indígenas, já nesse segundo momento. Mesmo quando eles foram expulsos, indígenas ficaram no Brasil e defenderam a fé evangélica contra toda a pressão dos seus adversários, que naquele momento eram os jesuítas. E eu quero ler brevemente para vocês uma curta história que está neste livro. Deus não se envergonha deles. São testemunhos de indígenas de todo o Brasil, de vários povos que conheceram o Evangelho e permaneceram fiéis ao Evangelho. E uma das histórias que está aqui é a história de Pedro Poti. Pedro Poti foi evangelizado por esses holandeses. E eu quero ler essa história para você. O povo potiguara, do tronco linguístico tupi, vive no Nordeste. Desde tempos antigos já havia seguidores de Jesus entre eles. Um desses seguidores era Pedro Poti. Ele foi preso pelos portugueses em uma guerra que ficou conhecida como a Segunda Batalha de Guararapes, que aconteceu em 1649. Os portugueses colocaram Pedro Poti em um tipo de poço escuro durante uns 6 meses. Esse tipo de poço ficava em um lugar chamado a Fortaleza de Santo Agostinho. De vez em quando, os portugueses o tiravam dali e mandavam que ele deixasse de acreditar em Jesus. Mas nenhuma violência que fizeram contra ele fez com que ele negasse a sua fé em Cristo. Os portugueses acharam Pedro Poti muito teimoso. Então o levaram em barco bem grande para Portugal. Mas Pedro Poti nunca chegou lá. Tudo indica que no meio da viagem, Pedro Poti, aquele indígena corajoso de Jesus, foi jogado na água do mar. Não deu para ele nadar aonde havia terra firme.
A água do mar é salgada, por isso não deu para ele beber um pouco dela. Deve ter sofrido muito antes de se afogar. Mas com todo esse sofrimento, ele nunca deixou de acreditar em Jesus. Morreu sem negar que acreditava em Jesus Cristo. Os portugueses diziam que ele era traidor, só porque ele se tornou um seguidor de Jesus. Mas um padre de nome Vicente César disse que ele falou uma coisa bem séria para os homens que queriam que ele deixasse de acreditar em Jesus. Esse padre disse que Pedro Poti falou mais ou menos o seguinte: eu sou cristão e melhor do que vocês. Eu creio só em Cristo, sem manchar a religião com a adoração de imagens e de santos. Muita gente hoje tem raiva quando um jovem indígena se torna um seguidor de Jesus. Essa gente fala mal dos indígenas que acreditam em Jesus. Fala mal dos missionários. Diz para o governo mandar embora os missionários das aldeias. Não há nada de novo nisso. Na época de Pedro Poti, essa raiva contra os indígenas que acreditavam em Jesus já existia. O próprio Jesus Cristo falou que isso podia acontecer com as pessoas que iriam segui-lo. Assim, não existe nenhuma surpresa em que essa perseguição vá continuar. Mas aquele que acredita em Jesus, tanto indígena como não indígena, faz bem se resistir e permanecer sempre fiel a Deus até o fim. Porque desses, diz a palavra de Deus, Deus não se envergonha deles. O texto de Hebreus. Queridos, esta é a grande comissão. E nós, como igreja, somos convocados a ela. Essa é a nossa história. Para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Sangue de mártires foram derramados em solo brasileiro. Inclusive, sangue de indígenas cristãos foram derramados. Indígenas cristãos foram martirizados para que hoje você estivesse aqui me ouvindo, participando dessa sala. A pergunta que eu faço é: o que você vai fazer diante disso? Vamos orar, queridos. Ó Deus amado, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela igreja de Genebra, porque ela entendeu a grande comissão. E ela entendeu, Pai, que a grande comissão não é uma missão de poucos, de alguns, de uma elite, de uma categoria, como se essa categoria existisse. Deus, a igreja de Genebra enviou missionários para o Brasil, porque a grande comissão é da igreja. E esses missionários foram perseguidos e martirizados. Depois eles vieram de novo, os holandeses, e insistiram, evangelizaram indígenas e não indígenas. E esses também foram martirizados. A nossa história não começa apenas com Simonton. A história do evangelho no solo brasileiro começa lá no nascedouro, com irmãos que não voltaram atrás, não desistiram, não negaram a fé. Eu quero te agradecer por essa nuvem de testemunho. E a minha oração, Senhor, é que a gente saia desta aula hoje compreendendo que a grande comissão é uma responsabilidade de toda a igreja, do corpo de Cristo, da família de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a compreender isso para a tua honra, para a tua glória
e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, 00:05, algum comentário, alguma palavra? Estou vendo que alguns aqui entraram no Zoom. Já são 12:00, né? E 5 já estourou o nosso horário. Mas alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Estava. Quem não estava é porque Deus não tinha chamado. Você entende isso? Entende a responsabilidade de você estar aqui hoje e ter ouvido você e não outra pessoa? Essa mensagem de hoje não foi para outra pessoa, porque se essa outra pessoa tivesse que ouvir o que ouvimos hoje, ela estaria aqui com certeza. Mas você está. Deus te trouxe para cá. E agora? Queridos, Deus nos abençoe. Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você durante essa semana. Quero que você seja realmente impactado pela palavra de Deus e venha pronto para o próximo domingo, para continuarmos não para uma aula, mas para a adoração do que Deus tem feito e ainda fará na nossa história e por meio de nós. Amém, queridos? Acredito que nós podemos, então, encerrar. Já fizemos a oração final. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Quero agradecer a todos que participaram. Né? Minha esposa está acompanhando ali no chat. Aí não sei se tem alguma pergunta, algum comentário. Tá. Então, acredito que nós podemos encerrar. Queridos, muito obrigado pela tua participação. Tenho certeza que Deus vai continuar a falar ao teu coração. Tá? Deus abençoe você e que esta mensagem realmente crie raízes no teu coração. Porque a grande comissão é para nós. Somos família para irmos evangelizar famílias. Amém, queridos? Deus o abençoe. Graça e paz esta semana, na tua vida. Deus esteja com você, querido, sempre. Muito obrigado. Abraços, queridos. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, pastor. Tchau. Deus abençoe, queridos.